Olá, meus irmãos e amigos. Voltamos com aquela reflexão semanal. E antes, eu quero saudar a todos, em nome de Jesus, mas também quero fazer um convite que sempre faço no início dos nossos vídeos. Convidar você para estar conosco, fisicamente, aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós estamos aqui estudando a Bíblia. E a nossa maneira de estudar a Bíblia, nesses estudos, é versículo por versículo. Um estudo muito difícil para fazer, e demorado, né? Difícil e demorado, porque tem muitos detalhes. Mas nós escolhemos fazer isso e a pedido também, né, dos irmãos que estão conosco. Eles gostariam que fizesse um estudo assim, porque antes a gente fazia um estudo baseado nas chamadas revistas, que são os pequenos livros e cartilha de estudo bíblico. Mas agora nós estamos fazendo diretamente no texto bíblico, versículo por versículo. Então você está convidado a estar conosco nesses estudos. E já estamos assim chegando quase ao final desse capítulo 8 de Romanos, mas o capítulo 8 é muito rico em verdades para as nossas vidas, para a vida cristã, para a vida espiritual. E também muito difícil, como todos os ensinos do apóstolo Paulo. Isso não somente eu digo, mas primeiramente quem disse isso foi o apóstolo Pedro, que ele reconheceu que os estudos, que as palavras, o ensino do apóstolo Paulo era muito difícil. O apóstolo Pedro reconheceu isso. Então imagina se eu também não vou reconhecer, né? Muito difícil. Mas o Espírito Santo é que nos ensina. E aqui no capítulo 8, já indo para quase o final, mas ainda tem muita coisa ainda, porque ele vai até o versículo 39, e nós estamos ainda no versículo 29 e 30. E aqui no versículo 29 e 30, diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Prezados irmãos, como você pode notar aqui no estudo bíblico, na leitura do texto, as palavras, os verbos estão no passado. Por que estão no passado? Porque isso não é uma obra que está sendo feita agora por Deus, na minha vida e na sua vida. Eu volto aqui a insistir que isso é para quem aceitou Jesus como Filho de Deus. Aqui o texto fala, né, que a nossa meta é sermos a imagem do Filho de Deus. Ou seja, uma imagem espiritual, claro que não é física, mas a imagem espiritual de Jesus. Aqui fala no texto isso. E fala do passado, que o Senhor chamou, de antemão conheceu, também também predestinou. Para quê? Para ser a imagem do seu Filho. Olha que privilégio, irmão e irmã. Que privilégio sermos imagem do Filho de Deus. Essa imagem é imagem espiritual. Como eu disse que eu ia insistir,
que se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e pediu ao Espírito Santo para fazer uma obra de renovação no seu espírito, na sua alma, ou seja, nascer de novo, conforme Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, então você está aqui nessa menção. Você faz parte dessa palavra do apóstolo Paulo. E ele diz que de antemão, ou seja, antemão é no passado, Deus conheceu você, conheceu a mim no passado. E aí o texto vai sempre colocando no passado os verbos, né? Que predestinou, e também diz que, no versículo 30, diz que também chamou, e também justificou, e também glorificou. Tudo no passado já está feito. Isso é para dizer para mim e para você que essa obra de redenção do ser humano já está feita por Deus. Mas é para todo mundo? É para todo mundo. Todo mundo que quiser, todo mundo que pedir, todo mundo que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é um chamado. Deus está chamando a todos. Mas tem aqueles que vão aceitar e aqueles que não vão aceitar. Tem aqueles que vão receber e aqueles que não vão receber. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos aceitam. Jesus contou uma parábola que mandou uma pessoa lá, um senhor rico que tinha servos, fez uma festa, fez uma ceia e mandou convidar todos que viessem para aquela ceia dele. Mas teve muitos que a maioria não quis aceitar. E aí aquele senhor falou: agora você vai e chama todos os inválidos. Primeiro era chamado para gente nobre, mas como eles não aceitaram, agora vai e chama todos os inválidos. E porque aqueles que foram chamados não aceitaram e eles não participarão da minha ceia. De forma que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas Deus chama a todos. Chamou a mim e a você. E aí, como que você está respondendo a esse chamado de Deus? Está respondendo positivamente, dando o seu sim, dizendo sim para Deus, ou não? Como é que você está respondendo esse chamado de Deus? Então aqui, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que responder sim, já faz parte daquele que Deus conheceu no passado e que foi predestinado para ser conforme a imagem do seu filho. Olha que privilégio, olha que bênção ser a imagem de Jesus, imagem espiritual. E diz que para que seja primogênito entre muitos irmãos. Ora, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que é que está dizendo aqui no texto original grego? É que nós somos irmãos de Jesus naturais. Não somos irmãos de Jesus apenas adotivos. Nós não somos somente adotados como filho de Deus, mas nós somos transformados em filho de Deus naturais. Sabe por quê? Porque quando lá em 1 João 1,12, quando Jesus disse que, João escreveu lá, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a palavra lá usada é filhos naturais de Deus. Não é filho adotivo que não tem a natureza do pai, não. É o filho que tem a natureza do pai. Ou seja, nós somos transformados filhos de Deus com a natureza de Deus. Que privilégio, que bênção para mim e para você sermos transformados filhos com a natureza do Pai. Jesus é o primogênito. E aí a meta é que nós sejamos transformados e também recebamos a imagem duplicada da imagem do Filho. Somos a imagem duplicada de Jesus. Você já pensou nesse privilégio e nessa bênção?
Meu prezado irmão e amigo, se você não pensou, eu estou convidando você agora para pensar. Aceita Jesus no seu coração e venha ser um filho de Deus com a natureza do Pai, com a natureza de Deus, e uma cópia duplicada do Filho. Um irmão, Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Um primogênito de muitos irmãos, ou seja, mais irmão de verdade. Não é um irmão apenas adotivo, mas um irmão que tem a natureza do Pai, a mesma natureza de Jesus. E aqui é para você pensar também nessa outra verdade que eu já mencionei. Está tudo feito na eternidade. Antes, lá em Efésios, diz que foi antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade, Deus te conheceu, Deus me conheceu e Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. E a obra está completa. Olha só a sequência. Chamou, justificou. Sabe o que é justificar? É quando Deus decreta que você agora é um justo. Deus decreta isso. Você é um justo, decretado por Deus. E Deus é o juiz universal. Deus tem autoridade jurídica universal para dizer: você é justo. Então, ele justificou e também glorificou. É o último estágio da salvação, é a glorificação. Glorificar é exaltação, é a glória de Deus em você, que vai ser na eternidade manifestada. Em cada um de nós vai ser manifestada a glória de Deus. Por isso se chama glorificar. Agora, meu irmão, meu amigo, eu deixo com você esse convite. Como é que você vai responder para Deus? Senhor, eu quero entrar nesse processo de ser chamado, também justificado, primeiro predestinado, chamado, justificado e glorificado. Aí claro que tem um processo, né? A santificação faz parte, mas nós somos chamados eleitos de Deus. Quem aceitou Jesus Cristo vai ser um eleito de Deus e entra no rol dos predestinados. Não é que Deus fala: você está predestinado, esse aqui não está predestinado. Não. É todo aquele que crê em Jesus passa a entrar no rol dos predestinados. Passa a pertencer aos eleitos de Deus. E eu quero convidar você para ser um eleito de Deus. Creia em Jesus, aceite como seu Salvador e Senhor, e peça ao Espírito Santo para fazer a obra do novo nascimento em você, para transformar numa nova criatura. Que Deus o abençoe. Abençoe você, a sua casa, a sua família. E que pense nisso, que é uma verdade espiritual. Deixo com você a decisão final. Em nome de Jesus, amém e amém.